bom dia, turma. Eu peço mil desculpas pelos atrasos nas aulas, mas agora eu acho que eu tô em dia com vocês. Depois dos vídeos que eu passei para vocês sobre a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, a gente vai entrar agora num conteúdo que se chama a Nova Ordem Mundial. E o que que é isso? É Resumidamente aqui para vocês é que na Guerra Fria se despontaram, né? A gente viveu num mundo bipolar em que a URSS e os Estados Unidos disputavam territórios no mundo para por questões de avanço do capitalismo e do socialismo, né? Era uma disputa ideológica, né, entre os países. E aqui, nesse novo momento, com a queda do Muro de Berlim, a gente vê uma nova ordem, né, o mundo se modificando para uma nova ordem mundial. Então, é a respeito disso que eu vou falar com vocês, né? Aqui a gente vê imagens, né, já adiantando um pouquinho para vocês pensarem o que é importante nessa nova ordem mundial. São os Estados Unidos aqui tentando mudar o mundo com a sua cultura, com a sua forma de ver, né? Então, assim, já está influenciando o mundo inteiro. Aqui a gente vê as desigualdades sociais, né? Daqui a gente vê uma favela do lado de um prédio de classe média que tem até piscina. Aqui também, né? São poucos que têm dinheiro e muita gente aqui passando por desigualdade social. E essa imagem que eu vou tratar com vocês mais ao longo da semana. Então é isso, né? A nova ordem mundial, que antes a gente via o mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo, Estados Unidos e União Soviética, né? Repúblicas das Uniões Soviéticas, né? A antiga URSS, que hoje é a Rússia, né? Então, agora com a queda do Muro de Berlim, a gente vai ver um mundo talvez multipolarizado, segundo alguns estudiosos, ou unipolarizado, segundo outros estudiosos, né? Mas o importante é que vocês saibam que existem esses dois termos aí, tá bom? Então, aqui eu trouxe o índice para vocês. A gente está vendo a apostila 6, né? Frente A, módulo 20, que é o último conteúdo da frente A. Então, graças a Deus, a gente já está no finalzinho. Dividir a nossa aula em introduçãozinho, o que, que a gente vai tocar nesse assunto da unipolaridade, da multipolaridade, e aí os blocos econômicos, a União Europeia, como que a gente, que tipo de economia que a gente está vivendo, né, do neoliberalismo e o consenso de Washington, as principais crises nesse momento, né, porque por conta desse capitalismo que a gente está vivendo aqui, né, como os Estados Unidos ele saiu vitorioso, então predominou-se o capitalismo no mundo, né, e é um capitalismo muito frágil que é adotado de muitas especulações da moeda, que não é muito dotado num estado forte. Então a gente vê aqui principais crises. Então a gente vai ver a situação da América do Sul, que é o Mercosul, que é outro, é, né, outra forma de alinhamento aqui junto com a União Europeia, que é muito importante da gente estudar. A gente vai falar sobre a questão da China, já que a China ela é um principal parceiro comercial do Brasil, ou foi, né, antes desse novo mandato aí presidencial. E o ataque das Torres Gêmeas, né, o famoso 11 de setembro, que eu nem sei se vocês já ouviram muito falar. Eu tive essa notícia quando eu era criança, né, então isso é muito recente para mim. É uma história muito recente, mas eu vou falar, né? Isso daqui é uma introduçãozinha do que a gente vai ver e a gente vai ir conversando, né?
para vocês entenderem o que a gente vai conversando. Então, eu trouxe um videozinho aí para vocês, em homenagem a, ao nosso finalzinho de ano aí, e um meme, e aí a gente já começa a aula. Não tá fácil para ninguém, gente. Ai, ai. Então, sobre a nossa conversa, né, no WhatsApp, que tá todo mundo caindo aos pedaços agora no final do ano. Mas vamos ter fé que a gente vai dar conta. Então, a nossa introduçãozinha, né, para vocês compreenderem o que foi essa nova ordem mundial, né? Está muito relacionado, né, igual eu já tinha falado, ao fim da URSS e à queda do Muro de Berlim, né? Após a Segunda Guerra Mundial, a gente teve aí a divisão da Alemanha, né, em quatro partes, uma Alemanha socialista e uma Alemanha capitalista, com medo de um revanchismo. E aí foi construído um muro para que as pessoas não ficassem passando de um lado para o outro, né? Então, Berlim é a capital da Alemanha, né? Então, essa queda do muro de Berlim, ela simbolizou o fim dessas disputas, né? Dessa divisão, capitalismo e socialismo, né? E trouxe também o fim da URSS, né? Que hoje em dia é Rússia. Então, os Estados Unidos saíram, né? Como vitoriosos da influência capitalista, né? E então o mundo passou a se predominar enquanto capitalista, apesar de que a gente vê ainda a Cuba, né, China, ainda muito presente o socialismo, mas é um socialismo diferente da URSS, né? Então é importante a gente destacar aqui. Então, como os Estados Unidos saíram vitoriosos dessa influência capitalista, o mundo passou a compreender, a ser compreendido através dessa questão de ser regida pelo capital, né? Pela economia, uma economia mais pautada na desigualdade social e não na igualdade social conforme o socialismo utópico pregava para que era uma ideologia mais voltada para a igualdade social. Então, tem especialistas, né, tem estudiosos que falam da unipolaridade, porque os Estados Unidos, como saíram vitoriosos, deixou de ser bipolar o mundo e passou a ser unipolar, né? Então a maioria, a grande maioria, os Estados Unidos passou a ser como influência do mundo inteiro. Mas a gente vem com uma outra visão também, que é a visão da multipolaridade, né? Que agora a gente não tem mais, embora a gente seja, né, um mundo predominantemente socialista, mentira, capitalista, a gente tem aí a presença de vários blocos econômicos influentes, né? Um deles é a União Europeia, o Mercosul, né? E a gente vai ver mais para frente aí a presença de outros blocos predominantes aí nesse momento. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse conceito de unipolaridade, porque os Estados Unidos é a principal influência no mundo aqui, nessa nova ordem mundial, existe também essa questão de pensar que não, é um mundo multipolar, porque já não é mais dividido em dois, né? São vários blocos econômicos que influenciam o mundo, né? Então a gente tem aí
por conta dessa vitória, né, do capitalismo, a gente tem a divisão de países desenvolvidos, que antes eram primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, relacionado muito ao socialismo, ao capitalismo. Aqui a gente vai ver que são países desenvolvidos, subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então a gente tem aí países desenvolvidos, principalmente a Europa Ocidental, subdesenvolvidos aí países predominantemente aqui nesse momento na África, na Índia, né? E em desenvolvimento a gente vê aí, por exemplo, o Brasil nesse momento. Então, a divisão que antes era assim, né? Dividido de um lado a URSS, de outro lado os Estados Unidos, aqui agora a gente vai ter uma divisão norte-sul, em que os países do norte eles são predominantemente desenvolvidos e os países do sul eles são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Então essa é a nova ordem mundial. E aqui essa imagem caracteriza muito, né? Reflete, representa muito esse mundo, esse novo mundo, né? Que é o mundo da. Aqui a gente vê a presença de uma favela e aqui a presença de um prédio todo de classe média ou né, de pessoas ricas, com piscina, com a presença de piscina. Então, assim, a nova ordem mundial é marcada por essa desigualdade social. E aqui a gente vê nessa imagem refletindo muito isso, né? Que enquanto uns têm muito dinheiro, outros têm, né, uma pequena parcela tem muito dinheiro, tem todo o capital, e o mundo desenvolvido, né, o subdesenvolvido ou desenvolvimento, ele é dividido, né, é uma grande parcela com pouco capital. Então, essa é a principal característica da nova ordem mundial, que é a desigualdade social. Então a gente tem aí a União Europeia, né, que surgiu principalmente porque com a presença dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos ele teve uma função aí após a Segunda Guerra Mundial de tentar reconstruir ali a Europa. E a Europa, que sempre foi um grande centro comercial, que estava acostumada a, inclusive, a exploração da América, exploração da África, agora se vê uma economia muito frágil. Então, eles formaram, né, a União Europeia, que é um bloco econômico que nasceu disso, né? Nasceu dessa tentativa de se tornar menos dependente economicamente dos Estados Unidos. E essa dependência econômica, né, está muito relacionada ao Plano Marshall. Esse Plano Marshall foram os Estados Unidos que desenvolveram com o intuito de reerguer a Europa após a Segunda Guerra Mundial. Mas com isso, né, emprestando dinheiro, né, estabelecendo relações comerciais, a Europa se tornou muito dependente dos Estados Unidos. Então, a Europa veio com o Plano Schuman, né, que foi um pacto de cooperação econômica entre França e Alemanha. A França e a Alemanha antes, né, na Segunda Guerra Mundial, que eram inimigas, resolveram aqui na nova ordem mundial se unir, dando início à União Europeia. Então começou ali com a França, com a Alemanha, e aos pouquinhos foram inserindo novos países, né? Então houve essa união da Comunidade Econômica Europeia, né, que é a CEE, União de Outras Nações, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Depois entrou a Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, devido à crise no petróleo que teve aqui nesse momento. Então, o objetivo era estabelecer forças para ter mais equidade, né, ter um pouco mais um pé de igualdade nas relações internacionais, para os Estados Unidos não se despontar tanto assim, e também, além disso, auxiliar algumas nações que passaram pelo socialismo, né?
Aqui a gente pode falar alguns países aí da Europa que sofreram influências da URSS e que acabaram economicamente, né? Que assim, não conseguiu um crescimento econômico bom. Então, a União Europeia veio também para tentar auxiliar esses países em que o socialismo não deu muito certo. Então, aqui, conforme eu tinha falado para vocês, são alguns blocos, né? A gente tem aí a NAFTA aqui em cima, né? Que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Aqui em verdinho é o Mercosul, sigla para o Mercado Comum do Sul. Aqui na África, o SADC, sigla em inglês para a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Aqui em listradinho, COMESA, né, sigla em inglês para o Mercado Comum da África Oriental e Austral. A PEC, né, aqui essas bolinhas aqui, sigla para a Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico. E aqui em amarelinho a União Europeia, né? Então a gente vê aí que os Estados Unidos, apesar de de ter se despontado aqui na nova ordem mundial, a gente percebe que além disso, né, para além disso, para enxergar essa forte influência realmente que existiu dos Estados Unidos, a gente tem a formação de blocos econômicos aqui de muita importância. Aqui no caso da América do Sul, a gente tem o Brasil, que é super importante aqui para o Mercosul, né? E na Europa aqui também, né? Apesar né, da Inglaterra ela ter saído, né, da União Europeia e agora ela está passando, inclusive, uma notícia nova aí da Inglaterra, que por conta de não estar no Mercosul está difícil essa livre circulação, porque esses blocos econômicos, eles têm esse intuito, sabe, da livre circulação de mercadoria, de pessoas, de turismo, de culturais, Então, se você entra, por exemplo, em algum país que pertence à União Europeia, você precisa de um visto só. E depois você consegue andar na Europa toda, por conta desse bloco econômico, né? Desse bloco econômico da União Europeia. Então, como a Inglaterra ela é a mais forte economicamente aqui da União Europeia, né? Ela saiu, mas agora com a pandemia ela vem sentindo um pouco essa questão, porque não se, né, muita gente que não era inglês trabalhava lá na Inglaterra, voltou para o país de origem com a pandemia e inclusive a Inglaterra agora está passando por uma escassez de mão de obra, para vocês terem ideia. Então, esses blocos econômicos, eles são basicamente um mal necessário aí para, né, se é que pode ser chamar de mal, mas assim, é muito importante para o fortalecimento de algumas nações, né, para conseguir realizar as suas exportações, né, e se regular economicamente. Então, a gente vê aqui o neoliberalismo, né, e o consenso de Washington, né? O que é isso? É que com a nova ordem mundial, o que se predominou foi o neoliberalismo, que veio lá da Inglaterra com a ministra Thatcher, né? Thatcher, sei lá, não sei como é que pronuncia o nome dela. Ela que veio com essa forma aí de principal ideologia de economia aí para o mundo, né? Uma ideia. E esse neoliberalismo, ele está ligado ao liberalismo lá de trás, lá dos iluministas. Só que aqui é chamado de neo porque é um novo liberalismo, né? É um liberalismo assim muito, vamos pôr assim, muito mais liberal e ao mesmo tempo com um pensamento que caso houvesse uma crise o Estado ia lá e mexia na economia. Senão,
a economia se autorregularia. E aí a gente vê que isso foi implantado na Inglaterra, primeiramente, e depois foi implantado. A gente teve aqui na América do Sul o Chile como um país assim que foi cobaia para tentar ver se o neoliberalismo funcionava, e por fim vários outros países passaram por isso, né? Inclusive no Brasil a gente vê aí esse neoliberalismo sendo implantado aí principalmente no governo do Fernando Henrique Cardoso. Mas o neoliberalismo ele tem as suas, né, a parte boa e a parte ruim, né? Então, aqui só fazendo uma cronologia, né? Foi um momento em que foi implantado o neoliberalismo. Foi um momento implantado em que o capitalismo estava mais avançado, com forte influência da globalização. E aí foram implantadas novas medidas econômicas, que foi o neoliberalismo. Então, o que é o neoliberalismo? É o Estado é forte, é oneroso, ou seja, gasta muito, né? Então, o que é o Estado forte? O Estado forte é quando o Estado ele toma decisões das principais fontes de recursos é, de um país. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o Brasil. Com um Estado forte, né? Vamos supor aí uma ideia. O Estado forte seria: o Estado seria responsável pela educação, o Estado seria responsável pela saúde, pela industrialização, pela manutenção de estradas, também na parte econômica, para tentar ter um equilíbrio econômico. Então, isso é um Estado forte. Só que para o neoliberalismo, isso é oneroso, isso gasta muito dinheiro, tempo, recurso, fere a liberdade do livre mercado. Então, o neoliberalismo ele volta a compreender que a economia devia sofrer poucas interferências do Estado, né? Que o Estado forte é diferente do Estado mínimo. O Estado mínimo é o que o neoliberalismo prega. Então, o Estado ele só vai pôr a mão no mercado, ele só vai influenciar no mercado caso haja alguma crise, né? Então, é diferente do liberalismo que entendia que o Estado se autorregularia, a economia se autorregularia. Aqui a diferença é que se der, né, entre aspas, se der uma merda, o Estado vai lá e interfere. Então, foi um período do neoliberalismo que começou lá na Inglaterra, veio aqui o Chile como uma das alternativas, né, um dos cobaias, né, de países em subdesenvolvimento. Foi um período marcado por muito subdesenvolvimento, por grandes dívidas, né? Esses países em desenvolvimento e subdesenvolvimento, eles tiveram grandes crises econômicas, precisaram recorrer ao FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, então se endividaram e não conseguiram se recuperar, diferente lá da Inglaterra, que já tinha, né, recursos, com um histórico completamente diferente aqui da América do Sul. Para eles o neoliberalismo funciona, diferente para a gente que foi, a gente, eu estou falando aqui a América Latina como um todo, né, que somos americanos em países que foram colonizados, foram retirados todos os recursos, que a gente não teve uma certa um respaldo, não teve nenhuma indenização, pelo contrário, não foi incentivada as independências, a escolarização da gente é muito baixa, a taxa de analfabetismo é muito grande. Então, para quem foi bom esse neoliberalismo? Foi para as nações desenvolvidas, porque o FMI é vinculado a essas grandes nações.
E tendo a gente dependente economicamente do FMI, tendo que pedir dinheiro emprestado para o FMI, a gente tem uma menor liberdade para desenvolver enquanto nação. Por que eu estou falando isso? Porque cada vez que você empresta dinheiro para um país, esse banco, né, que é o Fundo Monetário Internacional, ele acaba fazendo uma série de exigências que não visam o bem-estar da saúde da população, da saúde financeira da população como um todo. Então, esse neoliberalismo ele causou uma maior dependência econômica aqui de nações desenvolvidas ou subdesenvolvidas. Então, aqui é mais ou menos. Eu acho que não gravou. Aqui é mais ou menos o que acontecia, uma charge falando sobre essa questão do neoliberalismo, né? Que é os países ricos aqui comendo uma parcela muito grande aqui do mundo e os pobres ficando com, né, os países em subdesenvolvimento ficando com as migalhas. Então, esse senhorzinho aqui, branco, de terno, ele está representando aí os países, basicamente a União Europeia, Estados Unidos, que já tinha dinheiro ficando cada vez mais ricos. E aqui, né, negros são os países africanos, nós aqui na América Latina, ficando apenas com algumas migalhas. Aqui uma fartura e aqui ficando com pouca coisa. Então, isso é o retrato da nova ordem mundial. Então, com isso, a gente teve as nossas principais crises aí econômicas, né, por conta desse neoliberalismo. O caso de Cuba é um caso assim bastante complexo, porque Cuba permaneceu ainda sob a influência da URSS e Cuba continuou socialista, né? Então, o acordo da URSS, aqui essa crise aqui era a crise dos mísseis da nova ordem mundial, né? Que ocorreu em Cuba. O que aconteceu? A URSS ainda influenciava muito Cuba, que tá ali, né? Aquela ilha ali na América Central. E os Estados Unidos ainda não queria isso, né? Ter medo de uma possível explosão de uma terceira guerra mundial, né? Com esse intuito e com essa desculpa, né? De que Cuba seria muito mal para a América Latina, que influenciaria muito mal a América Latina. Então, o que aconteceu? Houve um acordo em que a URSS tira as plataformas de mísseis de Cuba, mas continua a financiar o socialismo de Cuba, né? Então, Cuba foi um dos poucos países, se não o único país na América Latina, que não sofreu com as ditaduras militares, porque aqui em Cuba não se conseguiu ter a influência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por mais que tivesse pressionado ali, mas Cuba se manteve firme com relação à implantação de um capitalismo. Então, a URSS tentou não ter essa influência aí dos Estados Unidos, mas viu que a briga ia ser muito grande e com o intuito de não, né, de dar uma cessada nas brigas, ela retira as plataformas dos mísseis, mas continua financiando o socialismo de Cuba. E aí, mais para frente, Cuba se torna independente da URSS através do acordo diplomático desproporcional para Cuba, né? Venda de açúcar com a venda de açúcar superfaturada, né? Que através desse acordo a URSS sai dali, sai da influência, mas em troca Cuba tinha que vender açúcar superfaturada, né? A compra da URSS, né? O acordo era esse, né? E aí houve uma crise do socialismo, né? E com essa crise do socialismo,
houve uma abertura política tímida do país, com investimento externo, que é o investimento de turismo. Então, Cuba é muito forte nessa questão do turismo, né? É uma das principais fontes de renda aí da nação. Mas ela não abre mão do regime socialista. Então, a gente tem aí Cuba ainda com esse regime socialista, mas um socialismo assim não tão fechado igual era antes, né? Tentar ter um Estado forte e através desse Estado forte, sem a influência de países externos, ela abre uma exceção e investe e começa a abrir o país para o turismo, né? Então, essa é a nova ordem mundial. São países que, quando se tem um país socialista, é um socialismo mais voltado para o mercado também, né? Tem um Estado forte, né, que comanda toda a economia. Geralmente são países ditatoriais que não têm eleições, mas ao mesmo tempo assegura, através de capital externo também, a sua sobrevivência, diferente lá da URSS. Então agora a gente vai falar aí do evento. 11 de setembro de 2001, Nova York, 8h46 da manhã. O voo 11 da American Airlines se choca contra a torre norte do World Trade Center. O que parecia ser um acidente se transforma em pânico, quando 16 minutos depois, outro avião atinge a Torre Sul. Era o início do pior dia da história dos Estados Unidos da América. O caos toma conta das ruas, fechando todas as pontes e túneis de Manhattan imediatamente. Às 9h37, um terceiro avião, o voo 77 da American Airlines, cai sobre o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono. E em menos de 2 horas, o mundo assiste à queda das Torres Gêmeas. Um quarto avião, que teria como destino o Capitólio ou a Casa Branca, caiu em uma plantação na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave. Os atentados terroristas de 11 de setembro tiraram a vida de quase 3.000 pessoas, deixaram mais de 6.000 feridos e afetaram a vida de bilhões, em um dia que ficou marcado na história e na memória. Todo mundo lembra desse dia, todo mundo lembra o que estava fazendo nesse momento. Eu me lembro claramente, eu estava nos Estados Unidos, havia acabado de chegar em Miami, eu tinha uma reunião com um fundo de investimentos em Palm Beach. Eu era embaixador do Brasil em Washington, estava me preparando para ir para o escritório, para a chancelaria, quando um colega meu telefonou e disse: olha, veja a televisão que um avião se chocou contra a torre. E eu fui atrás de uma televisão e aí eu vi exatamente quando o outro avião se chocou contra a segunda torre. Aí eu fui imediatamente para o escritório, para o meu gabinete lá, tentar falar com o presidente Fernando Henrique. Eu lembro exatamente do dia, do momento, chocado, prestando atenção naquilo que era algo
totalmente inconcebível. Os americanos sempre acharam que os oceanos os protegiam e, de repente, internamente houve um ataque. Então, foi um momento muito interessante para estar nos Estados Unidos. O senhor continua ainda como embaixador lá nos Estados Unidos até 2004. Houve alguma ação especificamente com relação ao 11 de setembro? O que o Brasil contribuiu ou enviou mensagens ao presidente americano? Qual foi essa relação nesse período do ataque? O presidente Fernando Henrique imediatamente, né, manteve contato com a embaixada americana em Brasília e me pediu para que eu transmitisse lá em Washington as condolências, né, e a preocupação do governo brasileiro com esse fato inusitado, né, pela primeira vez, os Estados Unidos estavam sendo atacados em seu próprio território. E eu antevia que haveria uma reação muito forte por parte das autoridades americanas, como de fato aconteceu. Os Estados Unidos, nesse momento do ataque terrorista, eles mantinham 31% de todo o PIB mundial. E existia uma grande distância ainda entre os próximos colocados. Realmente era uma superpotência econômica que dificilmente, naquele período, inclusive 2001, alguém poderia imaginar um ataque como esse, não é verdade, doutor? Essa ação toda foi muito bem concebida, no sentido de que os alvos eram o poder econômico, o poder militar e o poder político americano. Só fracassou o poder político, os outros dois alvos foram alcançados. E a população americana e mesmo as autoridades americanas jamais podiam imaginar que isso acontecesse. Então, eu, naquele momento, ao conversar com o presidente Fernando Henrique, eu já adiantei a minha visão de que esse seria um fato marcante na sociedade americana, que traria grandes consequências de longo prazo, e que os Estados Unidos não seriam o mesmo depois desse ataque de 11 de setembro. Você morou nos Estados Unidos por 7 anos, você chegou lá em 2002, então tinha acabado de acontecer o atentado e você viu toda a mudança que os Estados Unidos fizeram com relação à segurança. Você acha que, de certa forma, os americanos eles tiveram que abrir mão de uma certa liberdade em prol da segurança? No começo do pós-11 de setembro, houve uma troca, e essa troca é natural, né? A troca da liberdade pela segurança, ela existe desde o fundamento do Estado. O Thomas Hobbes já falava disso, que as pessoas abdicam da sua liberdade, da sua soberania, para criar uma ordem, e o fato mais importante na criação do Estado é o estabelecimento da ordem, porque sem ordem, sem segurança, nós vivemos num estado de anarquia, de sofrimento, de perigo e riscos. Houve uma intrusão muito grande, os e-mails eram violados e depois houve uma certa reação da sociedade e alguns desses excessos foram contidos, mas a legislação continua em vigor até hoje, foi renovada recentemente. Naquele momento que não se sabia muito bem de onde vinha a ameaça e tinha que se estabelecer ou trazer uma resposta para a situação, isso se tornou mais controverso. Eu acho que depois do 11 de setembro, ao longo desses últimos 15 anos, isso foi diminuindo e aliviando. Houve uma mudança, então, dessa percepção em relação à segurança que o cidadão americano tinha. Ele ficou profundamente abalado, foi mais uma questão psicológica, né? E depois as consequências econômicas, com um aumento brutal dos gastos por causa das guerras. Então, houve outras consequências que afetaram indiretamente o cidadão americano. Tudo por causa desse ataque de 11 de setembro. O impacto dos aviões não abalou somente símbolos do capitalismo, mas afetou mercados mundiais. A economia parou, empresas de seguro quase quebraram e uma crise de confiança se espalhou pelo mundo. O impacto do 11 de setembro ele foi enorme, não só em Nova York, empregos foram perdidos, os bancos que tiveram que se reajustar, o custo todo de segurança nos aeroportos, então houve um impacto negativo nesse sentido. E houve também havia uma massa de dinheiro que volta para os Estados Unidos, né? O pessoal para de investir um pouco internacionalmente
E aí você tem o mercado em aquecimento e aí gera todo o resultado da crise de 2007. Mas quanto custou para os Estados Unidos esse atentado? O 11 de setembro custou quanto para o bolso americano? Bem, vamos pensar aí e dividir em 2 momentos. O primeiro momento, o custo interno, né? Se nós pensarmos as torres, 3.500 vidas, os aeroportos fechados durante uma semana quase, o Pentágono atingido, as bolsas fechadas. Então, muitos estimam que este custo doméstico nos Estados Unidos, todo o prejuízo do 11 de setembro, beirou mais ou menos 2 trilhões de dólares. Se nós atrelarmos a isso também a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque, você pegar os 2 trilhões de custo direto, mais 5 trilhões, que foi o que custou a guerra, nós estamos falando aí de 3 vezes quase o PIB brasileiro de um ano. Você tem uma grande experiência na área de segurança pública. Você trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, você trabalhou na Organização dos Estados Americanos também. E a minha pergunta é, os Estados Unidos responderam à violência que aconteceu em solo americano e pela primeira vez com mais violência também. Mas responder à violência com mais violência é a melhor resposta? Dependendo da ameaça que você está lidando, simplesmente sinalizar a paz não vai trazer mais paz. Ao contrário, você vai acelerar a guerra e a destruição. Mostrar fraqueza diante de lobos, você se torna uma presa fácil. A resposta ali, ela tinha que ser contundente ou de acordo com a realidade do que nós estamos lidando. Existem erros de algumas ações, como por exemplo o Iraque é um erro, mas o Afeganistão não. O Afeganistão, inclusive, o direito internacional reconhece que é legítima defesa porque você foi atacado. A mensagem naquele momento para os Estados Unidos e mensagem dos Estados Unidos ao mundo é a de resistência. Você não pode combater os Estados Unidos sem sofrer as sanções relativas a este combate. Foi algo necessário. Aí você tem que dividir em 2 pontos. Primeiro, Afeganistão e Iraque. Afeganistão e Iraque. Afeganistão, a guerra necessária. Em que sentido? No sentido de que você estava dando uma mensagem ao mundo e acabando com os campos de treinamento da Al-Qaeda. Então, aí a mensagem estava correta. Iraque, a guerra desnecessária. Por quê? Porque a guerra do Iraque não tinha uma previsão de como você resolve a situação no dia seguinte. Tiramos Saddam Hussein, tá bom, quem que a gente coloca? Esta pergunta, como é que fica o Iraque depois que nós saímos, é que ela não foi respondida. O debate mundial estava girando em torno da resposta de como lidar com o Iraque. No final, nós sabemos o resultado daquela intervenção, do ponto de vista político, militar e até de segurança, foi um fracasso. Foi um fracasso os objetivos almejados, o que foi alcançado ali dentro, mas você estava lidando com um risco muito grande. E a decisão de um líder e daqueles que governavam o país era, mesmo que a possibilidade dele ter armas de destruição em massa sejam muito pequenas, na era do terrorismo, o uso dessas armas causaria uma destruição, um impacto absurdo. Quer dizer, os Estados Unidos passaram a ter uma potência que agia unilateralmente, não se preocupava com a comunidade internacional. Isso criou muitos problemas, como nós vimos posteriormente, né? Sobretudo com a guerra do Iraque, o desmonte do governo do Iraque, a prisão e a morte do Saddam Hussein e o começo das atividades terroristas, que toda essa atividade que nós estamos vendo hoje, em grande parte, na minha visão, é consequência dessa guerra do Iraque, que não tinha justificativa na época, porque não era uma ameaça aos Estados Unidos e foi a primeira vez que os Estados Unidos atacaram um país sem ter sido atacado. O medo de novos ataques fez com que diversos governos alterassem ou criassem uma lei antiterrorista. Já os Estados Unidos lançaram uma guerra ao terror, que custou ao país mais de 2 trilhões de dólares e criou um novo inimigo comum: os muçulmanos. O senhor Sheikh viveu intensamente esse momento do 11 de setembro porque foi um pouco de um porta-voz que a gente tinha para a imprensa aqui no Brasil.
O senhor acha que foi aí que começa o preconceito contra o islamismo? Porque o atentado 11 de setembro, ele foi arquitetado, ele foi pensado por uma organização fundamentalista islâmica que é a Al-Qaeda. Começou um preconceito a se acentuar ali. Os atentados de 11 de setembro foram um marco. Então, aqui inicia-se realmente uma década de onda de discriminação, de preconceito e a desconstrução do indivíduo muçulmano, porque toda hora era associado terrorista muçulmano, muçulmano terrorista. Durante uma década, de 2001 até 2011, houve uma onda de discriminação. Eu acho que a partir daí, uma parte da população americana mais radical, mais conservadora, passou a identificar os árabes em geral como inimigos. Associar como se fosse verdade o atentado ligado aos muçulmanos, isso não pode acontecer. Nenhuma religião, nenhuma ideologia prega isso. Ela prega o bem. O erro está no seguidor e não na doutrina, não na ideologia, não na religião. Então o impacto do 11 de setembro foi enorme e nós não podemos também dissociar que todo esse surgimento do Estado Islâmico se deve como resultado daquela interferência equivocada dos Estados Unidos no Iraque. Então o custo do 11 de setembro ainda se perpetua. Não só nos Estados Unidos, mas se perpetua pelo mundo. No mundo inteiro. A questão terrorista que você enfrenta hoje em dia na Europa, que é resultado de uma Síria que enfrenta problemas, dominação dos Estados Unidos na Síria, aquela ação equivocada no Iraque, surge aquela ideia de um califado, esse califado tem acesso a invade cidades, tem acesso a campo de petróleo, tudo isso, e aí você cria totalmente uma receita de desastre, como a gente tem observado nos últimos anos. A gente tem conversado de vários fatores, várias mudanças no mundo, na área da segurança pública, na área da economia, na área da política internacional, na área do terrorismo, onde o mundo não foi o mesmo a partir de 11 de setembro. A gente pode dizer que é como se o 11 de setembro fosse um dia que ainda não terminou? Não terminou porque incitou e fez com que o terrorismo assumisse uma pele diferente. O que o 11 de setembro faz é aflorar esse terrorismo de natureza fundamentalista religiosa, que não é a religião, não é o islamismo, é uma caricatura do islamismo, e que de alguma forma ele ascende e cresce. E aí o que acontece? Por que é uma guerra que não terminou? Porque o impacto dela se faz sentir até hoje. Quando acontece uma grande crise, geralmente a gente tira alguma lição, geralmente tem algo que fica, que infelizmente aconteceu a crise, mas algo positivo ficou. Isso aconteceu com as grandes guerras que a gente teve, por exemplo. Com esse atentado do 11 de setembro, será que existe alguma lição aprendida? Existe algo de positivo que possa ser tirado dessa infelicidade? Os sábios muçulmanos falam "Fi kulli mihna minha". Em cada dificuldade há uma facilidade. Em cada problema você consegue tirar também algum proveito. E o que aconteceu de 11 de setembro foi uma das coisas boas que a gente pode, se existe, né? É também essa grande procura, essa pesquisa sobre a religião islâmica. Muitas lições. A gente pode olhar do ponto de vista social, político, militar, estratégico. Tem uma série de coisas para serem absorvidas. Hoje, no século XXI, o poder ele é difuso. Então, de repente, ter o maior exército, os maiores aviões, porta-aviões, a maior força bélica, não te garante segurança. E alguém com menos força é capaz de produzir um estrago muito maior. Essa imagem superior dos Estados Unidos, de alguma forma, abre aí a participação de mais agentes dentro dessa situação. Daí que surge a China. A ascensão chinesa vem nesse pacote em que muitos
tem denominado isso como um processo de declínio dos Estados Unidos. Também houve um fortalecimento da identidade do muçulmano. Os próprios muçulmanos, os jovens muçulmanos, tiveram que afirmar ou reafirmar a sua identidade. Essa é uma das coisas que a gente aprendeu nessa crise e estamos aprendendo. Continua, é um conhecimento, é um treino contínuo. Depois de 11 de setembro, a nação americana nunca mais foi a mesma. O mundo não é o mesmo. Mas apesar de parecer que aquele dia ainda não terminou, já é possível ver os primeiros raios do sol se erguendo para um novo dia. Então, gente, só complementando aí o vídeo que eu passei para vocês, que falam muito assim da influência do 11 de setembro e seus reflexos. Para quem ainda não conseguiu entender, eu vou fazer um apanhado aí para vocês, né? Com a Guerra Fria, os Estados Unidos, eu estou voltando lá atrás agora, os Estados Unidos eles financiaram alguns países do Oriente com armamentos para tentar conter o avanço do socialismo e da influência da URSS. Uma das pessoas que foi financiada foi o Osama Bin Laden, né? Então, o Osama Bin Laden, o que os Estados Unidos não assim previu é que essas nações do Oriente que estavam sofrendo, né, com a influência da URSS e dos Estados Unidos se tornariam independentes e se transformaria, né, faria uma organização terrorista da Al-Qaeda, sendo pensada pelo Osama Bin Laden, e que isso culminaria no ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né, que foi o famoso 11 de setembro do World Trade Center. Né? Vocês viram no vídeo aí que vários aviões foram, aliás, 2 aviões nas Torres Gêmeas e mais um no Pentágono deles, né? E tinha previsão para mais um avião. Então, esse ataque terrorista, né, do Osama Bin Laden, que é uma organização da Al-Qaeda, ela foi anteriormente financiada pelos próprios Estados Unidos para conter o avanço do socialismo. E aí, esse 11 de setembro, né, que foi um ataque terrorista, com isso os Estados Unidos declaram guerra aí para o Afeganistão, porque o Osama Bin Laden, a Al-Qaeda era do Afeganistão, e aí a gente entra numa onda que é a doutrina Bush, né? Que o Bush ele era presidente nos Estados Unidos no momento, e isso consolidou a hegemonia dos Estados Unidos, né? Essa influência dos Estados Unidos no mundo. A ONU, primeiramente, permitiu essa guerra ao terror do Afeganistão, que era apoiado pelo Bin Laden, sob a justificativa de contenção do terrorismo. Mas depois disso, os Estados Unidos começaram a atacar outros, né, inclusive o Iraque, que o líder da Al-Qaeda, lá, do terrorismo da Al-Qaeda de lá, era o Saddam Hussein. Então, eles passaram a atacar também o Iraque, né? Essa guerra aí, eu acho que só, né, saiu esse ano, né? As tropas militares dos Estados Unidos só acabaram esse ano, me parece. Depois vocês procuram aí noticiário sobre a saída das tropas dos Estados Unidos no Iraque. E aqui, nesse momento aqui, né, da nova ordem mundial, a guerra acabou oficialmente, mas os Estados Unidos continuaram com suas tropas no Oriente. Então, isso mostra a fragilidade dos Estados Unidos em não conseguir acabar com o terrorismo, e também da ONU, que não conseguia conter, o papel da ONU que não conseguiu conter os Estados Unidos, porque a ONU foi criada ali na Segunda Guerra Mundial. E
com o objetivo de tentar não estourar uma terceira guerra mundial que foi devastadora para o mundo, né? Principalmente para a Europa. Mas a ONU não conseguiu conter nem os Estados Unidos, haja vista a importância dos Estados Unidos no mundo e a sua influência econômica, e nem os Estados Unidos conseguiram acabar com o terrorismo ali, né, tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Então, isso daí são ainda questões que estão em aberto, né, porque isso daqui é uma história muito recente, então a gente vai só coletando alguns dados para a gente compreender o cenário atual que a gente vive. Então, uma principal crise que veio junto com esse 11 de setembro foi a crise da bolha imobiliária, que foi falado no vídeo. Isso daí aconteceu em 2008 para 2009. E aí o que aconteceu? Está muito relacionado a essa coisa dos Estados Unidos achar que nunca vai perder, que a economia nunca vai cair. Só que, né, com esse pensamento de que os Estados Unidos tinham uma economia considerada mais sólida, fez com que os Estados Unidos dessem juros baixos para estimular a compra desenfreada com crédito fácil, principalmente no setor imobiliário e financeiro. Então, com isso, as pessoas passaram a comprar casas, né, fazer financiamento de casas, de imóveis, com crédito fácil, só que o país ele não era tão sólido assim, então precisou recorrer a empréstimos internacionais, aumento de inflação, déficits nas contas públicas, foi preciso também aumentar os juros e também a execução de hipotecas, né, por conta dessa compra desenfreada do mercado imobiliário. E aí, com essa cobrança dessas hipotecas, muitas pessoas não tinham, não conseguiram pagar a hipoteca, então muita gente foi para a rua, e isso gerou uma crise que virou uma bolha, sabe? Uma crise generalizada no país, porque essas pessoas foram para as ruas, né? Não no sentido de movimentação política, mas de não ter lugar para ficar. A venda de muitos imóveis ocasionando a queda dos preços desses imóveis hipotecados que não conseguiram pagar as hipotecas. Então, houve uma crise generalizada de outros setores e isso afetou outros países também, porque a gente está vivendo aqui num mundo globalizado. Então, a solução naquele momento foi o Estado intervir com verbas públicas e também com compra de algumas instituições, né, de alguns imóveis, né? Então, essa crise de 2008 e 2009 está afetando, inclusive, até hoje alguns países, né, que investiam nos Estados Unidos, né? Isso aqui está muito ligado à compra de bolsas na Bolsa de Valores, de créditos, de ações. Então, como é um mercado muito mais globalizado hoje em dia, se uma economia cai, quem está investindo, quem está relacionado naquele setor, né, tem uma ligação direta com aquele país econômica, acaba caindo também, né? Ela acaba sendo afetada com muito mais impacto do que se tivesse um Estado autônomo, né? Que não dependesse tanto assim do mercado internacional. Então aqui a gente tem mais um vídeo aí para a gente... – 15 de setembro de 2008. O inimaginável se tornou realidade. Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência.
Nunca imaginamos que isso aconteceria. Claro, no último ano houve demissões e sabíamos que as coisas iam mal, mas sempre esperávamos que melhorassem em algum momento. Isso significou o começo de uma das piores crises econômicas da história da humanidade. Após os atentados do 11 de setembro de 2001, tentando conter a recessão nos Estados Unidos, o governo de George W. Bush apostou na desregulamentação dos mercados, na expansão de crédito e na diminuição de impostos e juros. As medidas geraram um boom imobiliário. Os bancos concederam hipotecas em excesso a clientes sem a capacidade suficiente de honrar os empréstimos. Para 2006, os preços das residências subiram tanto que deixaram de ser acessíveis. As vendas de casas e os preços desabaram. Milhares de pessoas deixaram de pagar suas hipotecas e os bancos começaram a apresentar problemas de liquidez. Além disso, o país sentiu os efeitos dos gastos multimilionários que o governo destinou às guerras no Afeganistão e Iraque. A economia norte-americana quebrou. O sistema financeiro dos Estados Unidos afundou. Os mercados globais entraram em colapso. Parece realmente incrível que um negócio tão grande quanto este possa falir desse jeito. Mas o que isso mostra para mim é a enorme importância da confiança que temos que ter nos mercados. Quando ela acaba, ninguém quer fazer negócios com você. Os governos do mundo atuaram com políticas fiscais e financeiras, injetando capital público para frear a crise. O que vão fazer é acionar por inteiro a redução de gastos do indivíduo de alto patrimônio líquido. Vão parar de gastar tudo quase ao mesmo tempo e o resto de nós, em vez de sair e beber 2 garrafas de vinho, vamos beber só uma. Para 2010, o mercado se estabilizou, mas os efeitos desta grande recessão continuariam sendo sentidos no mundo inteiro até 2015. Estima-se que durante a recessão que produziu esta crise nos Estados Unidos, trilhões de dólares foram perdidos. Então, com isso, gente, com todos esses eventos, o 11 de setembro, o crédito fácil, a guerra no Iraque foi muito dispendioso para os Estados Unidos, que eram considerados uma economia muito sólida e, no entanto, se mostrou muito frágil. Aqui eu trouxe um recorte de uma imagem que eu tenho de um livro, né, de história, que mostra os protestos que ocorreram naquele momento, né? Aqui está falando protesto durante a crise de 2008, realizado na cidade de Nova York. Aqui está escrito, sem dinheiro para Wall Street, né? Wall Street, para a guerra. E para a guerra, socorro aos trabalhadores e aos pobres, né? Então, é uma forma de protesto aqui, e que os Estados Unidos daquele momento, né? E isso marca também uma queda dos Estados Unidos durante esse período aí da nova ordem mundial, uma pequena queda, né? Porque a gente ainda percebe que os Estados Unidos ainda sofrem uma influência muito grande no mundo. Então, e nós, né, meros mortais da América do Sul, nós temos o Mercosul. Na América Latina, né, se tornou muito dependente dos países envolvidos por conta do neoliberalismo, por conta do seu histórico, que sempre foi de dependência, né, porque nós fomos colônias. O neoliberalismo intensificou as desigualdades sociais dos países do hemisfério sul. Destaco aqui também a influência dos Estados Unidos para a implantação de ditaduras aqui no Brasil, não só aqui no Brasil, como na Argentina, Chile, mas isso a gente vai ver amanhã, na terça-feira, falando sobre a parte do Brasil.
Então, abriu espaço para que partidos de esquerda se apropriassem da narrativa neoliberal para conquistar eleições. Então, aqui a gente teve o PT, né, que a gente teve Lula e Dilma, e outro aspecto também foi a criação do Bloco Econômico Mercosul, né, do Sul, do Mercado Comum do Sul. Qual que é o objetivo? É o fortalecimento desses países frente a esses blocos econômicos de países desenvolvidos, né? Então, para melhorar um pouco a nossa situação, a gente tentou unir no Mercosul também, como se fosse uma União Europeia nossa aqui, só que o intuito é o fortalecimento e isso funcionou de uma forma assim muito significativa para que a gente pudesse se fortalecer nesse mundo capitalista, selvagem aí, que não é fácil, né? Que apesar de estar associado à liberdade e também a ideia de democracia, né, para você ter os direitos de poder fazer o que você quiser, mas ao mesmo tempo, sem a intervenção do Estado, nós que somos meros mortais, a gente acaba sofrendo um pouco mais com essa desigualdade, né? Então, os países componentes atualmente é Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, são os principais, né? E outros que foram se associando ao longo do tempo. Então, aqui, né, de novo, estou mostrando a imagem para vocês. Aqui o Mercosul, né? A União Europeia. Então, assim, é questionável, então, um mundo unilateral, principalmente depois de 2008, né? Que se percebeu que os Estados Unidos não têm uma economia tão sólida assim. Então, alguns estudiosos falam de unilateralidade, né, por conta dos Estados Unidos terem saído vitoriosos, e alguns falam multipolaridades, né? Que aqui a gente vê várias influências no mundo. E com a pandemia a gente viu que outros setores que você nem imaginava, outros blocos econômicos, outras economias, acabaram fazendo a diferença aí nesse processo. Então, são dois conceitos relacionando uma época só. Então, conforme eu já tinha adiantado, a China sai como potência asiática, né? E quem sabe mundial também, né? Então, depois da queda do Muro de Berlim, quem desponta como socialista é a China, né, que se mostrou independente da Rússia, né. Hoje em dia a gente vê muito produto chinês comercializando aqui no Brasil, nós comercializamos, temos a China como principal economia para comercialização. Então, depois da morte do Mao Tse-tung, né, entrou o Deng Xiaoping, que é o filho, né, e assume o poder e concede a abertura política que a China não tinha. Então, a China também era muito fechadinha, igual a Cuba, e depois ela começa a perceber que no mundo que a gente está vivendo, a gente não pode ser tão fechado assim. Precisa abrir para outros mercados, porque o Estado sozinho não se mantém, e nem o Estado aberto demais ele não se mantém. Então, o Partido Comunista Chinês ainda é forte na China, mantém uma ditadura, né? As pessoas não podem escolher o seu representante, promove grande censura dos meios de comunicação, mantém 60% da população ainda na zona rural. Mas, ao mesmo tempo, adota o socialismo de mercado, que é a união de uma economia capitalista com uma política socialista. Ou seja, você tem uma política socialista, mas você abre a economia para outros setores. Então, o século XX, a China avança consideravelmente na economia e passa a fazer parte da OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio. E apesar de ser uma economia de trabalho semi-escravo, né, de trabalho análogo à escravidão, porque você trabalha muito, ganha pouco nas indústrias, e também não se preocupa com os impactos ambientais. Ontem o Fantástico estava falando um pouco sobre isso, né? Essa coisa do impacto ambiental está muito em alta agora nos noticiários, né?
Então, a nova ordem mundial a gente ainda está vivendo, então a gente tem que ficar muito atento aos veículos de comunicação, aos jornais, às notícias, para a gente ficar sabendo como é que o mundo tá se movimentando, né? Então eu agradeço mais uma vez a aula de hoje, um forte abraço para vocês e até a próxima aula.